pessoal. Nos encontros passados nós já vimos um pouquinho sobre o sentido e a importância do canto na liturgia e a sua relação com as temáticas propostas dentro do ciclo litúrgico. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a evolução do canto litúrgico dentro da história da igreja. Como a gente sabe, o canto ele é uma manifestação da humanidade e a sua conexão com o divino desde os primórdios. Na Bíblia nós temos diversas partes onde o canto é citado como uma manifestação de agradecimento, de ação de graças. Um dos pontos principais é sobre a travessia do Mar Vermelho. Então logo o povo de Israel consegue fazer a travessia do Mar Vermelho, Miriam entoa um canto com o povo para agradecer pela salvação de Deus naquele momento tão difícil para eles. Em outro momento, já no Novo Testamento, Jesus, depois de celebrar a última ceia com os seus discípulos, entoa salmos enquanto se encaminhavam para o Horto das Oliveiras, onde ele deveria sofrer grande agonia. Também dentro da Bíblia nós temos 150 salmos, que embora sejam recitados, eles deveriam ser cantados. Os salmos foram compostos há muito tempo atrás e trazem consigo momentos da história do povo de Deus. Então você encontra dentro dos salmos o salmo pedido de perdão, o salmo de agradecimento, o salmo de confiança, que podem ser entoados de diversas formas. Dentro da igreja, o canto mais antigo, a fórmula mais antiga é o canto gregoriano e é usado também como a fórmula primaz do canto dentro da liturgia. A Instrução Geral do Missal Romano e diversas orientações em termos de liturgia dentro da igreja dão preferência para o módulo do canto gregoriano. Além de ser um canto de fácil adaptação e também uníssono, que não requer uma polifonia, ou seja, o uso de diversas vozes, o canto gregoriano ele se adapta facilmente a qualquer texto litúrgico que tenha que ser lido, para que ele não seja somente lido, mas seja entoado. Então, a exemplo disso é o que acontece com as proclamações ao Evangelho ou as orações eucarísticas, e isso acabou sendo também importado para outros componentes dentro da celebração, usando-se sempre dos salmos como exemplo. Dentro da estrutura da celebração, o salmo responsorial hoje é o que melhor se utiliza desta fórmula. O salmo responsorial que é colocado entre duas leituras, e ele tem a missão de responder à proposta de salvação dada na primeira leitura ou de catequese às comunidades dada na segunda leitura. O salmo responsorial ele é entoado pelo salmista e que deve ter a participação da comunidade na resposta do refrão. É importante destacar que há um amplo material desenvolvido por diversos compositores dentro da igreja, em especial na Igreja do Brasil, como a irmã Miriam, Terezinha Collin, ou os músicos que compuseram o Inário Litúrgico da CNBB, o Reginaldo Veloso, o Frei Joel, com diversas melodias e métricas para a utilização dos salmos dos lecionários. E essas melodias, muitas delas inspiradas no canto gregoriano. Também nós temos outros tipos de melodia. É bom enfatizar que o canto gregoriano ele foi amplamente usado na igreja e no ano de 1964, com o Concílio Vaticano II e um dos documentos que é o Sacrosanto Concilium, que traz o uso da língua vernácula para dentro da liturgia, houve uma abertura nas composições litúrgicas de maneira que o canto fosse entoado já no uso da língua corrente. Dentro da Igreja do Brasil nós tivemos um movimento amplo de vários compositores que se dispuseram a tratar essencialmente o pecado social. Então os cantos vinham com um grande apelo de rever o comportamento da sociedade, dirimir as injustiças sociais, a questão da moradia, de alimentação e tudo aquilo que fazia o povo de Deus perecer no seu convívio social. A questão é que esses cantos eles acabaram se desprendendo da proposta litúrgica e se desconectaram
das leituras e das temáticas celebrativas, como nós já vimos no encontro passado. Dessa forma, a CNBB na década de 90 resolveu trazer novamente a temática dos domingos para dentro das celebrações através dos cantos do inário litúrgico. É importante entender que todo domingo você tem uma proposta celebrativa, você tem um tema e que ele deve se refletir nos cantos da liturgia eucarística. A igreja é muito rica em sua capacidade e na sua criatividade de produzir música e conteúdo. Nem todo canto é adequado à celebração eucarística. Isso é muito importante enfatizarmos. Cantos que difundam algum tipo de individualismo, algum tipo de devoção individual, não devem ser utilizados na celebração eucarística, que é um momento comunitário. Ele deve valorizar o coletivo e a ação de graças da comunidade reunida. Um exemplo disso é o Pai Nosso, utilizado largamente nas celebrações do Padre Marcelo Rossi, quando ele fala Pai, meu Pai do céu, quando na verdade nós utilizamos da oração do Pai Nosso, ninguém fala Pai meu. Então isso é um equívoco muito sério que não deve ser cometido dentro da liturgia. E dentro dessa proposta também o canto ele deve ser algo de fácil assimilação da Assembleia, que possa levar a entoar de maneira e memorizar de maneira rápida, e que a comunidade participe de maneira voluntária. É importante que o corpo de canto, ou o grupo de canto, ou o coro que vai fazer a condução do canto, ele incentive a comunidade, mas não se torne o protagonista da celebração. Portanto, cuidado com o instrumento muito alto, volume de microfone alto, que possa mais incomodar do que incentivar a participação na celebração. É importante também que as pessoas que cantam dentro da celebração tenham a sensibilidade de entender quando a comunidade assumir o canto e diminuir a sua voz para que a comunidade cante. A comunidade é a protagonista no canto, de maneira que o canto eleve todos os seus anseios, todas as suas buscas, todas as suas necessidades ao Pai do céu que está lá intercedendo por nós, que está agindo em nosso favor. Então, lembre-se, na preparação de uma celebração precisamos saber o que se celebra, qual a proposta da celebração, quais os cantos estão adequados, a proposta da celebração e ao momento da celebração. Cada parte da celebração tem também a sua importância. Eu não posso colocar num canto de comunhão algo que fale sobre ofertar a vida. Eu não posso colocar como um canto de ofertório algo que fale sobre Eucaristia. Até posso em alguns momentos, mas não é o mais adequado. Os cantos de cada momento da celebração devem também ter propostas. Então, se eu vou ofertar, eu devo ofertar um sacrifício de louvor, eu devo ofertar a minha vida em favor do irmão, eu devo trazer os dons de pão e vinho ao altar que vão se tornar o sacrifício da salvação. Então, esses são exemplos de frases que devem estar dentro do contexto de um canto de ofertório. Um canto de comunhão deve falar sobre a união, a Eucaristia, a comum união, o acreditar no Cristo Eucarístico, aquele que se torna alimento para a salvação, o pão da vida, que é a comunhão. Então são termos que devem estar presentes nos cantos de comunhão sempre que cantarmos. Em caso de dúvidas, se não há uma conexão direta com algum canto que está sendo escolhido, opte pela utilização de um salmo. O salmo sempre vai se adequar à necessidade que se tem. É claro, lembrando que o refrão deve fazer uma referência às leituras do domingo. Espero ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Esse é um exemplo de
canto de entrada para o período da quaresma. Então, o canto fala sobre o povo que vem, que está entrando para a celebração, implorar o perdão. O tempo da quaresma é o tempo de perdão, de regressar ao caminho com o Senhor. Então esse é um exemplo de canto de entrada para o tempo da quaresma. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Então este é um exemplo de canto para as ofertas no tempo da Páscoa, as nossas ofertas de vinho e de pão, que celebram a glória do ressuscitado, a glória daquele que veio nos trazer vida eterna, que é a temática central da Páscoa. Glória a Jesus, a hóstia santa que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Esse é um canto popular muito utilizado no Corpus Christi. Ele deve ser utilizado na procissão para a saída do Santo Sacramento, como também para o canto de comunhão. Ele enaltece o mistério da hóstia consagrada, que é o pão eucarístico que alimenta o povo e que procede às bênçãos e acolhe os pedidos daquele que a ele recorre. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu Salvador Cristo Senhor. Um exemplo de aclamação ao Evangelho para o tempo do Natal. Lembrando que na quaresma não se canta aleluia. Então existem outras fórmulas de aclamação para os tempos quaresmais. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Esse é um exemplo de aclamação para o tempo quaresmal, onde não se usa o aleluia.